Olá, eu sou Estelle Brocanelli e este é o A Vida em Foco. Quantas vezes você já se perguntou se estava vivendo por amor ou apenas por obrigação? E se no meio do caminho o corpo pedisse uma pausa, você ouviria? Se a vida colocasse em sua mão uma nova missão, por exemplo, como a maternidade, você mudaria os seus planos? Hoje eu recebo alguém que se fez e se refez muitas vezes, que abriu seu próprio negócio, enfrentou um câncer, tornou-se mãe e mostra que recomeçar também é coragem. Então, a convidada desse episódio é a Jéssica Scusiato. Seja bem-vinda, Jéssica! Oi! Um prazer estar aqui, uma honra. Sim, fica à vontade. Obrigada. Uma história que nos provoca pensar, afinal, o que move a sua vida? O medo ou o amor? Então, eu te convido a sentar e ouvir histórias de vida, histórias que focam na jornada profissional, mas que não se separa daquilo que nos atravessa por inteiro. Porque no fim é isso, da vida que somos, as histórias que tocamos. Jéssica, uma mulher que escolheu, da paixão pelos animais, virar uma profissão. Em torno aí de uns 8 anos, né? Que Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, olha só! Década já, né? Fechando década aí com essa paixão. E também diante de muitos desafios que sua vida trouxe, né? Tem a maternidade aí que pulsa forte. Muito. Veio para mudar. Sim. E é claro que é de costume do nosso podcast eu citar uma narrativa, um poema dedicado à sua história, tá? Vamos lá. Vamos lá. Pode se emocionar. Meu Deus. Tem lencinho aqui do lado. Eu vou ficar com uma mão já, porque eu sou chorona. Tá tudo bem. Havia uma menina de pés sujos de terra, que subia em árvores como quem queria tocar o céu. O pai lhe ensinou que a natureza é abrigo e os animais companheiros de alma. A mãe, acalento, colo, presença constante. Bordava segurança em cada dia. E quem naquela época não gostaria de viver um pouco como você vivia? Tanto da natureza em cada gesto, tanta liberdade no jeito de ver e sentir a vida. Cresceu guardando no corpo a lembrança da infância livre. Levou tempo para entender seu caminho. Lembro como se fosse hoje. Ao dar banho em seu pet, você disse: encontrei o meu ofício, amo os animais, farei disso o meu futuro. Mas a vida às vezes pede silêncio, e um tempo de sombra se fez presente, obrigando a pausa, a olhar para dentro. O medo existiu, mas a vontade de viver trouxe novas formas para recomeçar. E quando a claridade chegou, veio em forma de colo, um par de braços pequenos, uma filha que mudou todos os seus planos. Respira. Essa não tem como. Cuidar virou verbo absoluto. E o banho tosa cedeu lugar ao lar mais importante do seu mundo. Hoje, com cicatrizes que contam histórias, com a coragem que o tempo não apaga e o mesmo brilho da menina que subia em árvores, você reabre caminhos. Porque recomeçar não é voltar ao início, recomeçar é seguir adiante, com tudo que se viveu da mulher que floresceu. E se há uma cicatriz em sua história, é que o amor sempre encontra um jeito de guiar o caminho. Sim. Ai, meu Deus, esse foi profundo e muito real. É exatamente o que aconteceu. Principalmente a parte da maternidade, ela veio, depois desse turbilhão de coisas que aconteceram, veio realmente para florir, para abrir o sol novamente na vida, assim, né?
respira. Foi. Ai, falar da Laís me desmorona. Não tem como. Eu imagino. Né? Então, Jéssica, você teve uma infância em meio à natureza, cheia de brincadeiras, subir em árvores, aquela coisa bem moleque, né? Sim. Bem moleca. Muito moleca. E me conte um pouco dessa infância, então. Eu tive mesmo. Eu falo que foi a melhor parte praticamente da minha vida. Eu tenho lembranças ótimas, né, da infância ali. Eu vivi posso dizer que quase no interior, né, que foi em Paranaguá. Durante 8 anos, eu cresci de criança para adolescência lá e tive uma liberdade muito grande. Também, meu pai me deu mais essa liberdade do que minha mãe. Mãe é mais, né, protetora, ela foi mais, assim, cuidadosa. E meu pai era daquele, tipo, vai, faz, brinca, aproveita, né, a infância. Parece que já estava até adivinhando que no futuro já não ia ter mais o que a gente teve, né, na nossa época. Então, eu aproveitei muito e tenho ótimas lembranças da minha infância. Sim. O seu pai, ele estimulava a conexão com os animais e o mundo, né, da natureza, enfim. Muito. E você morou no litoral do Paraná, né, por um tempo. Isso. A gente morou em Paranaguá, né? E lá era ruas de terra, não era asfaltada. Então, as crianças se juntavam e ali a vizinhança toda e brincava. Nós sempre tivemos cachorro em casa, teve uma época que teve um gato e tudo pelo meu pai mesmo, que a mãe sempre foi um pouco mais, assim, de não querer muito, assim, os animais, apesar de gostar, né, também, mas sempre fui influenciada mais pelo meu pai. Então, já começou a criar dali esse amor enorme, né, pelos animais, cachorros em especial, assim, sempre tive. E você acha que esse incentivo dele fez total diferença hoje para a sua vida, até profissional? Ah, muito. Que eu acredito que se eu não tivesse tanto contato como eu tive com animais e essa liberdade, né, na minha infância, assim, eu talvez não pensaria em entrar nessa área pet. Porque eu acho que quem não tem contato, não tem essa convivência, assim, não cria esse amor, esse desejo em estar também em contato com os animais ou até mesmo trabalhar nessa área. Então, acho que isso me influenciou muito, ajudou eu ter esse amor e acredito que até um pouco desse dom, assim, que lidar com os animais, você tem que ter um certo dom também, paciência e tudo mais, né? Então... Sim, com certeza. E você se define como uma criança levada, curiosa, inventiva. Hoje, olhando hoje, olhando para a infância que você teve, a sua filha, ela tem as mesmas oportunidades que você teve? Não, infelizmente não. O que teve na nossa geração, né, digamos assim, essa questão de brincar na rua, liberdade, hoje em dia, infelizmente, meio que acabou. Acredito que crianças do interior ainda têm um pouco dessa liberdade, né, por ser um lugar mais pacato e tudo mais, mas na cidade mesmo, que a gente via antigamente as crianças brincando na rua, não se tem mais. Hoje é mais tecnologia, mais dentro de casa. Acredito que por questão de segurança também, que mudou muito, né? Assim, a segurança nas ruas, com as pessoas, a confiança nas pessoas. Antes os vizinhos, né, tinham muito mais contatos. Hoje a gente mal conhece o vizinho que mora do nosso lado. Então, infelizmente, a liberdade e a infância que eu tive, ela não vai ter. Vai ser diferente. Se esforça para ter um pouquinho, né? Leva num parque. Sim, né? exato. Leva, passeia, deixa em contato com a areia, com a grama, água. Descalço na grama, isso, deixo. Eu tento dar a liberdade assim para ela, né? Eu lá em casa eu sou a que deu mais liberdade, né? O marido já segura um pouco. Mas eu tento o máximo que dá, assim, deixar mais livre, né? Para aproveitar pelo menos um pouquinho do que eu aproveitei a minha infância, né? E, inclusive, como eu trabalho nessa área hoje, né, de banho e tosa, com animais e tudo, ela é apaixonada por animais. Muito. E eu deixo ela ter esse contato, assim, direto, assim, quase diariamente. É bom, né? Sim.
Bom, brincar, subir em árvores, mexer na terra, parece coisa simples, mas marca profundamente a nossa história e faz uma diferença muito grande em decisões futuras, né? Você pode confirmar isso pra gente? Sim, com certeza. Ah, esse contato com a natureza muda a gente, né? Uhum. E traz esse. Essa virada de você amar e virar isso uma profissão, né? Isso, exatamente. Então, floresce isso na gente, né? Uhum. Então, comigo foi assim, o que eu passei na minha infância refletiu muito na minha vida adulta, até chegar nessa decisão. Até quando eu peguei, e fiz uma lista, né, de itens ali, de profissões, assim, do que eu gostaria de trabalhar, né? Quando eu tiver a minha fase de desempregada, falei, não quero mais trabalhar por dinheiro, né? Então, só por dinheiro, né? Quero alguma coisa que eu ame fazer. Então, o que que eu fiz? Eu voltei lá no meu passado, na minha infância e toda a minha trajetória ali para recriar, né, essa lista aí e ver o que eu poderia ter ali, que eu gostaria mais, o que eu poderia fazer por amor a partir daquele momento. Uhum. Uhum. Eu realmente lembro uma vez que eu fui na sua casa e você estava dando banho no teu cachorro e você falou: Ah, eu acho que isso é minha vocação, meu propósito. Eu lembro muito dessa cena, Sim, né? Fiz é questão de colocar na por amor, narrativa. totalmente por amor. Fui na minha Uhum. intuição ali, busquei, corri atrás, fiz curso. Antes de eu terminar o meu curso mesmo do banho e tosa, que é um curso bem curto, bem rápido assim, já comecei a trabalhar na área e não larguei mais. Nossa, imagino. Se a gente fosse escolher uma palavra só para resumir a essência da menina Jéssica, qual seria? Seria recomeço, recomeço. Que sempre busquei recomeçar da melhor forma possível a minha trajetória, tanto profissional quanto pessoal. Uhum. E faz muito sentido, né? Nossa, Sim, sim. muito, desde pequena. A gente vai entrar agora um pouquinho na adolescência e me conte como foi, né, essa fase no início da juventude também, as tomadas de decisões que teve na época. Então, na minha adolescência, comecei com 18 anos a trabalhar, comecei com telemarketing, que foi a primeira oportunidade que eu tive ali. A partir daí, trabalhei com administração, recepção, secretária também trabalhei, mas nada me satisfazia. Ficava pouco tempo nas empresas, não conseguia parar por muito tempo, e sempre em busca assim do que pagava um pouco melhor. Não tipo, vou ir ali porque eu gosto de trabalhar naquela área, né? Teve apenas um emprego que eu gostei de trabalhar na área, que foi na área de expedição da empresa, só que eu entrei como temporária. Então, quando acabou o contrato ali de 3 meses, infelizmente não teve renovação, porque a empresa ia mudar, ia fechar e tudo mais, e não teve oportunidade de seguir em frente. Senão, talvez seria uma área que eu seguiria até um pouco mais. Mas agradeço hoje, olhando para trás, porque realmente a minha vocação é onde eu tô hoje. Uhum. Em 2014 você estava desempregada, se não me engano, acho que. Isso, exatamente. Fiquei Tá. desempregada em 2014, que foi quando eu saí dessa empresa e entrei em outra também, fiquei pouquíssimo tempo. E quando eu saí dessa última empresa, que eu parei para refletir na minha vida profissional, né? Quando você foi para dentro. Exato, exato. Eu tava ali buscando emprego, eu lembro que foi pelo celular, né? Olhando o celular, computador, na época lá, buscando emprego, ver o que tinha de oportunidade, inclusive nas áreas que eu já tinha experiência, mas me veio assim na cabeça ali, num certo momento, falei, não, peraí, eu já tô num momento da vida que eu não quero mais continuar trabalhando com coisas que eu já trabalhei e não é o que eu quero fazer, então eu quero buscar algo que realmente me preencha, né? Algo que eu goste, que eu ame fazer. Eu não quero estar no trabalho obrigada lá para trabalhar, eu quero trabalhar por amor. E foi aonde, né, como eu disse ali, parei, fiz aquela listinha num caderno, né? A gente é do tempo mais antigo, tudo no caderno.
Sim. Fiz a minha listinha ali de profissões, né, possíveis, assim, que eu poderia trabalhar, que eu iria gostar. Mas o que realmente me chamou a atenção e que eu busquei lá da minha infância foi a área de trabalhar com animais, né? Na parte da minha infância, eram duas profissões que eu sempre falava que queria seguir. Primeiro, pedreira, porque meu pai trabalhava nessa área, então me via muito nele, que a minha mãe era dona de casa, né? Cuidava da casa, dos filhos, e ele tinha essa profissão. Me levava algumas vezes com ele, então era uma coisa que, né, ficou na cabeça ali de criança, queria ser como o pai. E outra coisa, pelo amor dos animais, veterinária. Era uma coisa que também eu queria fazer. Inclusive, nessa época que eu parei para refletir, eu fui buscar também ali sobre fazer uma faculdade de veterinária, né? Só que o custo dela é muito alto para você pagar e é muito disputado também para você conseguir ela, por exemplo, uma federal, alguma coisa assim, né? E daí eu falei, não, primeiro eu vou pegar uma experiência nessa área e depois eu vejo, então, se realmente eu vou atrás de fazer uma faculdade nessa área e tudo mais. Até ter certeza, né? Às vezes faz a faculdade, a pessoa vai na prática e não... Exatamente. Como aconteceu também de eu fazer um curso, né, inclusive na federal, e não ser aquilo que eu queria, tive que parar e abandonei o curso. Então, eu não queria que isso voltasse a se repetir, né? Então, eu quis buscar mesmo ali, ter conhecimento nessa área. E fui atrás, liguei para vários pet shops, assim, na época, pedindo uma oportunidade de emprego para trabalhar, nem que seja na recepção. E além de não ter vagas na recepção, que eu recebi vários nãos, ainda me falaram que para trabalhar na área do banho e tosa teria que se profissionalizar na área, teria que ter o curso. Eu não poderia simplesmente entrar ali e trabalhar. Aí eu falei, não, então se tem que fazer o curso, vamos buscar então ver como que é esse curso, quanto custa e tudo mais. Na época era acessível, então eu falei, vamos começar por aí, vamos fazer o curso e vamos ver o que vai dar. E, né, como eu disse também, o curso era 2 meses e meio, eu estava em torno de 2 meses ou até menos de curso e já consegui o meu primeiro emprego na área. E a partir dali foi só... Nossa... Cada vez mais. E me diz uma coisa, esse movimento pelo amor, né, que tá bem claro assim, o quanto que tem paixão, tem amor por isso, você acha que isso é um privilégio ou é algo que qualquer pessoa poderia fazer? Olha, primeiro eu vou classificar como privilégio, porque tem muita gente que ama os animais e não consegue ter essa oportunidade ou não consegue seguir nessa carreira, porque eu acredito que também tem que ter um certo dom para trabalhar com os animais, né? Não só gostar de trabalhar na área ou só ter um curso e trabalhar na área. Não é tão simples assim como parece, né? Mas assim, qualquer pessoa que ama e queira estar nessa área pode, né, tentar ir atrás dos seus sonhos, se é isso que a pessoa quer e tudo, sim, eu super apoio. Sim. O amor pelos animais sempre esteve presente. Mas quando foi que você percebeu que poderia transformar esse afeto em profissão? Que idade mais ou menos você tinha? Eu tinha por volta de 24 anos, que foi em 2014, né, que eu parei para refletir nisso daí, quando eu comecei a fazer o curso e já comecei a criar aquela expectativa enorme ali na área, era uma coisa que me agradou muito, fui super bem no curso, ganhei vários elogios até ali assim, por me destacar no curso, por estar fazendo realmente uma coisa que eu gosto e fazendo bem feito, né? E quando eu tive o meu primeiro emprego, ali nessa área, assim, foi quando eu falei, é isso que eu quero fazer. Ali foi, eu acho que o clique mesmo, o assim, coração acelerou, aquela ansiedade gostosa. Nossa, era muito bom. Tipo, a gente de fora, que não tem contato nenhum nessa... Ou até nunca tinha visto um banho e tosa de perto ali, é muito diferente do que a gente imagina, sabe? Então, quando você faz por amor, é uma coisa muito gratificante, muito diferente, assim, que quer cada vez mais. E você chegou a participar daqueles cursos, eu não sei como que é o nome... de tosadores, essa coisa que tem um... Ah, sim, campeonatos de groomer e tudo mais. Ainda não, por causa desses intervalos, né, que eu tive que fazer aí durante o meu período aí, né, eu não consegui ter essa oportunidade ainda. Mas agora
tá ali no projeto. Ai, que É uma legal. das coisas que eu pretendo fazer, sim, participar de campeonatos, assim, tudo de TOSA, né? Nossa, desafiador também, né? Muito, Muito, tem porque que ter daí é muita nível Brasil. concentração. Tem nível regional, tem Brasil, tem internacional, tem vários setores assim para você seguir, né? Começa ali do iniciante, também tem para você disputar entre os iniciantes, tem os mais profissionais, né? Tem vários níveis ali. Mas eu pretendo em breve começar também. E a pergunta que eu tenho aqui para te trazer é que, assim, fazer o curso da área PET é desafiador também, né? Eu acho que tudo que é relacionado a cursos, estudos, são grandes desafios na vida da gente. Você trouxe agora um pouco da lembrança dessa fase, mas existiu um momento assim que você pensou, ai, será que vai dar certo? Teve dúvidas? Teve Teve. alguns momentos, sim. Teve alguns momentos ali de dificuldade, depois que eu tive o meu próprio negócio, né, que a gente abre ali, então é muitos desafios ali pra gente passar, né? Então, quando eu comecei ali na área, eu entrei em sociedade com uma amiga minha. Em torno de um ano depois, ela acabou saindo da sociedade, né? Por questões pessoais mesmo dela, acabou não dando certo. E a partir daquele momento que eu fiquei sozinha, veio essa dúvida, né? Será que eu vou conseguir agora tocar sozinha? Que eu sempre tive um apoio, ela tinha já uma experiência de 10 anos na área, já tinha clientes que faziam só com ela o atendimento, então ela trouxe isso ali pra gente, né? Quando nós tivemos o nosso negócio juntas. E quando ela saiu, os clientes foram com ela. Nossa. Então, foram só os clientes da região, próximos ali, que continuaram. E eu, praticamente de um dia para o outro, digamos assim, tive que começar a dar conta sozinha, né? Então, bateu sim esse medo, essas dúvidas assim. Nossa, mas... Porque você apostou todas essas fichas de um sonho, né? Sim, super. Imagina. Postei tudo ali, né? E de repente teve essa mudança grande assim. Então deixa a gente bem duvidosa. Mas Mas seguiu. consegui sim. Pegou Com o a cliente ajuda. de volta, né? Fui Foi resgatando aos reconstruindo. poucos, criando novos contatos de cliente e fui agradando bastante clientes, então teve bastante indicações de boca a boca, que é muito importante assim, sabe? Então, quando uma pessoa fala que gostou, que levou, foi bem cuidado o pet dela, que foi bem feito e tudo mais, então isso dá um retorno pra gente muito mais, porque a pessoa já chega confiante lá, né? Entregando o pet na tua mão. Então, a gente só segue, né, o ritmo ali, trata com carinho do jeito que é para ser tratado e foi. E até aqui, ó, aos 27 anos você abriu seu próprio banho e tosa, Isso. né? E abrir um negócio não é para qualquer um, é difícil mesmo. Sim. Eu acho que abrir negócio serve para todos, mas nem todo mundo consegue, né? Porque é Manter. muito desafio, né? Altos e baixos. Você acabou de contar na relação com uma sócia aí no começo, né? Sim. E a pergunta é justamente sobre isso, sobre os medos, as empolgações que teve na época e os desafios que você encontrou. Então, acho que essa pergunta ela está respondida. Sim. Né? Foi desafiador, mas passamos. Sim. E se fosse para dar um conselho para a Jéssica lá de trás, nesse início, assim, de escolher esse caminho? Olha, se fosse para voltar lá no meu primeiro emprego, quando eu iniciei na minha área profissional, e eu pudesse estar frente a frente ali comigo, acho que eu falaria: siga o seu coração. Entendeu? Siga o que você tem por amor dentro de você na profissão. Porque acredito que tudo tem o seu tempo certo, mas eu poderia ter iniciado antes já nessa área e não passado por empregos ou lugares que, de certa forma, não foi agradável, né? Fiquei pouquíssimo tempo em algumas áreas, ficou de aprendizado, claro, né? A gente aprende sempre ali nos erros, nos acertos e tudo, mas eu poderia, tivesse essa oportunidade, falaria para começar antes. Eu acho que tudo que a gente vive serve como experiência, né? Sim. Tudo. Muito. Mas, claro, se a gente pudesse ter a oportunidade de dar um conselho para o nosso passado. Sim, a gente sempre poderia melhorar de certa forma, assim, né? Inclusive na área também ali de estudo, né? Poderia ter focado mais nessa parte de estudo e me profissionalizado mais também, né? Em algumas áreas aí, tudo que poderia
me ajudar futuramente também. Mas tudo é uma experiência. Tudo vale, né? Sim. Eu acho que as coisas boas e ruins da vida, elas fazem parte. Sim. Né? Aos 30 anos, você enfrentou o câncer e precisou parar tudo. O que passa pela sua cabeça de uma mulher que vê a sua vida profissional interrompida dessa forma? Essa foi uma fase bem difícil. Com 30 anos, eu estava ali de 2019 para 2020, então descobri o câncer, iniciei o tratamento junto com o início da pandemia também. Então a pandemia ela já veio ali já dando um baque na vida profissional de muita gente, né? Fechando comércios, aqueles abre e fechas, o contato social das pessoas também mudaram muito, né? Devido ao vírus e tudo mais. Então, além desse impacto, eu tive também o impacto da doença ali, né? Para fazer o tratamento. E para você super grave, né? Porque o Covid tinha que ficar bem isolado. Exato, era bem mais sensível no meu caso. Super. Tinha que cuidar muito em questão de visitas, aonde ia, o que fazia e tudo mais. Tinha que cuidar em dobro, digamos assim, né? E ainda tinha que ir até o hospital, que era um lugar também ali que era bem contaminado, digamos assim. Os cuidados eram bem redobrados para fazer, então foi bem mais puxado do que seria o normal, né? Então eu tive que parar para refletir também nessa época aí sobre a minha vida profissional, né? Falar, poxa, agora tem essa questão da pandemia, tem a questão do meu tratamento que eu vou ter que fazer, né? Que até então não sabia quanto tempo iria levar de tratamento, que daí devido a essa questão que foi que eu tive que parar para refletir sobre a minha vida profissional também, né? O que eu ia fazer naquele momento, porque eu fiz quimioterapia, né? Várias sessões, e a quimioterapia, ela derruba a pessoa, assim, né? Não é fácil de fazer. Acho que eu não vou conseguir falar disso. Tá tudo bem. Pode chorar. Olhando para trás, né? Você chegou a fazer terapia, Jéssica? Nessa época? Não fiz terapia. Achei que Não ia precisar. Não, porque foi assim, quando eu descobri a doença, no começo, assim, eu fui pesquisando na internet. Antes de sair o diagnóstico do que era o câncer, né? Eu já tinha descoberto por mim mesma na internet. Falei, se for para ser uma coisa maligna, né? Um câncer maligno mesmo, é isso daqui que eu vou ter. É isso daqui que vai ser o diagnóstico. E quando saiu, foi aquilo que eu já tinha pesquisado. Então, tipo, no começo, assim, foi bem aquele baque, você não sabe o que vai acontecer na tua vida, né? Daqui pra frente, porque a filme, né? a quimioterapia, ela judia muito, né? Então, eu não sabia se eu ia conseguir, como que eu ia conseguir, como que ia passar dessa fase e o que ia ser, né, dali pra frente. Eu lembro Meu Deus. que você mostrou muita força para as pessoas de fora. Isso. Então, é isso mesmo que eu ia falar. Uhum. No começo foi um choque, assim, tudo. Até demorei pra falar pra mãe um pouco. Eu não falei logo de início pra mãe, assim, sabe? Depois, acho que um pouquinho antes de eu começar as quimioterapias, que daí eu falei pra mãe, senta que é assim, assim, assado. E daí ela, a Thalita e o Alan... A Thalita é a sua irmã, né? Isso, A minha irmã, meu marido, minha sogra, minha cunhada, enfim, todos ali, eles ficaram bem aflitos, assim, né, e mais agoniados. Aí eu vi que a partir daquele momento, como eu né, tenho muita fé, assim, então eu entreguei nas mãos de Deus e falei assim, se for para eu conseguir passar por isso, então eu quero conseguir passar da melhor forma possível. A partir daí eu comecei a me apegar em todas as coisas positivas que todo mundo me falava, inclusive os médicos e tudo mais, né? De que eu ainda era uma pessoa nova, tinha pego bem no início da doença e eu tinha chances de conseguir. Eles não podem garantir 100%, né? Do tratamento ali, mas que eu tinha grandes chances. Então eu me apeguei nisso. E a partir daquele momento, não chorei mais por causa disso. Os outros choravam por mim, mas eu não chorava mais por mim, sabe? Eu falei, não,
Se for para acontecer ali, vai acontecer e vai ser da melhor forma possível. Inclusive, a quimioterapia que eu fiz é uma quimioterapia bem forte, deixa a pessoa careca, cai pelos da sobrancelha e tudo mais. E acho que por causa da minha força, minha autoestima e tudo mais, nem meu cabelo chegou a cair totalmente. Olha só. Tive o cabelo curto, porque a partir da segunda sessão de quimioterapia ele começou a cair bastante, então tava me incomodando, aqueles fios caindo e tudo mais. Eu falei assim, não, quero raspar minha cabeça antes que chegue esse momento de eu raspar, quero fazer isso antes. Mas a minha mãe, né, pelo coração dela, falou, não, você não vai raspar sua cabeça. Vamos lá no salão onde eu corto meu cabelo, vamos fazer um corte que deixe mais agradável ali pra você, mas que ainda continue com o cabelo. Aí quando cair, se for pra acontecer, aí você pode raspar, faz o que você quiser. E a gente foi, fiz um corte bem curtinho assim no cabelo e não caiu. Meu cabelo não caiu. Eu virei história dentro do hospital no tratamento. Porque todos ao meu redor ali, todos carequinhas fazendo tratamento e eu ali com o meu cabelinho um pouco mais ralo e tudo, né? Perde a força do cabelo, mas ali. Então, as enfermeiras ali até contavam a minha história para outros pacientes. Falavam assim, ó, você pode perder o cabelo, mas tem uma paciente ali que ela não caiu o cabelo dela, fazendo a mesma quimioterapia que a sua e tudo mais. Então, assim, eu acho que levava uma certa esperança para as pessoas. Ainda mais mulheres que são muito apegadas ao cabelo e levam um impacto, assim, de visual para a pessoa muito grande, assim, né? Então, eu fiquei bem feliz, assim, por essa parte e ter essa força, né, dentro de mim e para passar também isso para as pessoas. Você se agarrou à vida. Muito. Não se entregou à doença. Muito, não. Tanto que também, né, a doença, assim, o tratamento, tudo normalmente faz a pessoa emagrecer e eu acabei ganhando uns quilinhos a mais até. No final do meu tratamento eu tava até mais gordinha do que eu tava. Então, acho que foi uma força muito grande, assim, de mim e das pessoas próximas a mim, assim, sabe? E consegui 100% de resultado do tratamento, foi quase um ano, assim, bem puxado, né? Mas consegui vencer, graças a Deus. E teve que fazer aquela continuidade até ver se realmente não voltaria? 5 anos. 5 anos de remissão, né, que falam, né, para você fazer o acompanhamento, exames anuais daí. Antes eram mais, né, frequentes, depois se tornaram anuais para fazer ali e, graças a Deus, tudo ok. Vida que segue. Tanto que depois do meu tratamento, né, que eu terminei, acho que por volta de 1 ano, que eu fui numa das minhas consultas de retorno, a médica falou, olha, a princípio teus exames estão todos ok, né, você pode ter a sua vida normal, você não precisa ter restrição nenhuma na sua vida. Aí eu falei pra ela assim, inclusive de filhos dela, sim. Porque antes de eu começar a minha quimioterapia, meu tratamento, eu, na minha última consulta com a médica, eu questionei ela sobre filhos. E ela falou que a quimioterapia poderia gerar infertilidade, né? Porque por ser muito forte o tratamento, então ela poderia gerar infertilidade. Eu saí, não era uma coisa naquele momento que a gente estava planejando ter filhos, mas eu saí sem chão da sala da médica, né? E fui buscar tratamentos alternativos, fiz congelamento de óvulos como uma opção pós-tratamento, se fosse pra gente ir atrás de ter filhos e tudo mais, né? E depois dessa última consulta, né, que ela falou que eu poderia ter a vida normal, inclusive de filhos, aí eu parei para refletir com meu marido e a gente questionou sobre ter filhos, né? E a gente falou, já que eu posso ter uma vida normal, que tal a gente começar a tentar e ver o que vai acontecer, né? A gente começa naturalmente, daí se vê que a gente ainda quer correr atrás e ver ali para tentar ter filho, vamos optar pela a opção ali de fertilidade, né? In vitro? Isso, in vitro, né? Para fazer ali, já que eu já tinha feito o congelamento de óvulos. E, em último caso, se fosse um desejo muito grande da gente, uma adoção ou algo do tipo, né? Mas deixei assim acontecer. Não fiquei com aquilo na cabeça, focado, nem gerando ansiedade ou alguma coisa sobre esse assunto, né? E
fiz todo o processo certinho, fui no médico, fiz exames para ver se estava realmente tudo ok. Todo o tratamento possível, né? Tudo certinho. Fiz ali, me planejei tudo bem certinho. Na primeira tentativa natural, eu já engravidei. Aí veio a maternidade. Aí entrou a parte da maternidade ali. E você fechou de novo o banho e tosa. Tive que fechar novamente, né? Primeiro foi devido à pandemia, doença, né? Que eu tive que parar para refletir sobre essa questão profissional, né? Sim. E praticamente parei. Como eu fazia a cada 15 dias meu tratamento, então na semana que eu fazia, eu não ficava muito bem, não conseguia atender. Na semana seguinte, atendi ainda alguns clientes, mas pouquíssimos, assim, durante a semana, nos dias que eu via que eu conseguia atender e tudo mais, eu fui ainda atendendo os clientes ali. Isso durante esse 1 ano de tratamento. Teve semanas que eu não atendi, fiquei ali 2, 3, 4 semanas sem atender. Na semana que eu consegui, atendia. Até que veio... Quando eu comecei a voltar, né? Aí veio a maternidade. Na maternidade, daí eu fui diminuindo o ritmo ali, quando estava próximo de ganhar, né? Aí, após ter nascido já a minha princesa, aí eu parei para pensar, né? Falei assim, olha, será que já tá na hora de voltar ou ainda eu espero mais um pouco? Por volta de 3, 4 meses ali após a gestação, resolvi tentar voltar com o meu atendimento. Avisei meus clientes e fui pegando aos poucos também, retornando novamente aos poucos ali meus atendimentos. E fui tentando dar conta de maternidade, de ser mulher, de ser dona de casa, trabalhando. Caramba. E foi bem puxado, tanto que eu não consegui. Aí deu esse tempo aí também de 4 meses, 5 meses aí em torno dessa correria toda, tentando conciliar a vida profissional com a vida particular ali, tudo, né? E não tava dando muito certo, eu tava ficando muito esgotada. Aí, novamente, pesei na balança o que seria mais importante para mim naquele momento. Se era continuar com a minha vida profissional e me desapegar um pouco da minha vida materna, digamos assim, colocar minha filha numa creche ou algo do tipo, ou aproveitar aquele momento dela e dar uma pausa na minha vida profissional. E eu falei, poxa, por toda a dificuldade que eu já tive, por tudo que eu passei, e ter tido ela ali na minha vida, que veio para reacender essa luz, né, em mim, então eu vou me dedicar a ela agora. E pausei a minha vida profissional novamente. Mas não sentiu nenhum arrependimento de sacrificar a tua vida profissional para abraçar a maternidade? Não, arrependimento nenhum. Tá. Nenhum. Aí dá aquela dúvida na gente se realmente estou fazendo a coisa certa, Sim. se é o momento certo, mas arrependimento não. Teve apoio do marido, da família? Sim, muito apoio ali. Tudo que foi decidido ali por mim foi apoiado por eles também. Então foi bem importante, assim. Importante. E desacelerar, né, Jéssica? Porque imagina. Tava assim, comecei a subir muito, assim, sabe? Era muita coisa pra cabeça. Então, eu tive que dar aquela desacelerada. Os clientes ficaram arrasados quando eu avisei. Que, na verdade, dessa vez eu falei que eu ia fechar permanentemente, que eu não sabia quando que eu iria conseguir retornar com a minha vida profissional. Falei, não, vou dar essa pausa. Talvez fique 1, 2 anos me dedicando ali à vida materna. E depois eu retorno com a minha vida profissional. Porque essa fase de maternidade passa. Não tem como a gente retornar. A vida profissional eu consigo retomar depois de um tempo novamente. Claro que não, às vezes não da mesma forma, às vezes não com os mesmos clientes que eu tinha, mas eu consigo retomar. A vida materna não, né? Aquela fase gostosa da criança, de bebê, de crescimento, as fases e tudo mais, né? Então eu tive que pesar, foi bem difícil tomar essa decisão. Eu fiquei dias criando um texto, uma forma de chegar nos meus clientes e falar isso, meses pensando sobre a minha decisão, se era realmente a decisão certa ou não a tomar. Mas chegou ali no momento que eu falei, não, é isso mesmo e vamos fazer acontecer, né? E depois disso também, acho que passado ali por volta de uns 6 meses, eu tive muitos altos e baixos, assim, Nossa, pensando na minha vida profissional, que era uma coisa que eu não queria desapegar, assim, de vez, né? Então, passou ali mais uns 5, 6 meses, começou a ficar mais leve a parte da maternidade.
Teve clientes que ficavam mandando mensagem, perguntando, você não vai mesmo voltar com o teu atendimento? Olha só, os clientes realmente gostavam do seu trabalho, gostam, né? Muito, gostam muito, assim. Então, eles falavam assim que os pets deles estavam sentindo falta de vir comigo. E eu também ali com o coraçãozinho apertado, né? E não poder atender eles. Preocupada também se estavam sendo bem atendidos em outros lugares que eles estavam levando, né? Nesse período ali. Então, eu comecei a, de novo, refletir nessa questão aí, né? Será que eu largo mesmo a minha vida profissional por mais um tempo? Ou será que eu consigo novamente retomar e dar um jeito, né? De voltar? Então, foi aonde eu comecei a pensar. E ali foram também semanas pensando, refletindo. E acabei voltando de novo, aos pouquinhos. Indo devagar, suavemente. Isso, sempre aos poucos. Nunca foi, assim, uma coisa, assim, de uma vez, né? Repentina ou que desse muito movimento na hora. Sempre aos pouquinhos, com os clientes certos, que entendiam toda a situação, compreendiam. Questão de tempo ali também, levava às vezes mais tempo ali com o cachorrinho, né, em serviço ali, porque daí tinha a criança junto e tudo mais, mas foi aonde começou a voltar aos pouquinhos. Sim. Que agora, aos 35 anos, você reabre definitivamente o Banho-Tosa com uma nova sociedade, né? Exato. Tem aí uma nova sócia. E conte um pouco dessa Isso fase. Isso mesmo, nova. Agora aos 35, né, depois de toda essa fase aí, cheguei numa conversa com a minha cunhada, né, que é a minha sócia. Ela também estava numa carreira profissional ali bem grande dela. Chegou um momento que ela também parou para pensar na vida dela e falou, não, agora eu quero fazer outras coisas, ter outras oportunidades. E é onde ela veio buscar ali comigo, falou, o que você acha da gente fechar uma sociedade e reabrir o pet, que é uma coisa que você quer muito voltar a trabalhar, mas sozinha não tem como, né? Aí eu falei, nossa, oportunidade perfeita, né? Vai juntar o útil ao agradável. Então, agarrei essa oportunidade ali com ela, reabrimos daí o Banho-Tosa em sociedade, voltei com meus atendimentos, meus clientes ficaram muito felizes, tinham muitos que estavam esperando só eu reabrir ali para voltar a trazer, para fazer o atendimento comigo. Então, sim, foi um momento muito feliz, muito gratificante, assim, sabe? E agora eu tô conseguindo muito conciliar as duas coisas, né? A vida profissional com a vida materna. Agora ela já tá grandinha, já tá indo pra escolinha e tudo, então fica também um pouco mais fácil, né? Sim. E retomando todo, assim, eu tô muito satisfeita. E agora buscando cada vez mais, né? Se profissionalizar mais na área, se atualizar agora também, tem muita coisa, né? Exato, participar de campeonatos, tem muita coisa assim na lista de desejos assim a cumprir, sabe? A meta é bem grande. E você me diz que esse recomeço, né, de reabrir o Banho-Tosa com uma nova sociedade, você é a mesma Jéssica de antes ou você sente uma nova Jéssica? Nova. Sou uma nova. Por tudo que eu passei, assim... Renasceu. Com certeza eu renasci. Com certeza. Tive que recomeçar várias vezes, de várias formas, por vários motivos, né? Então, agora, com essa oportunidade que eu tive agora, então é um recomeço enorme. E é uma pessoa muito mais madura, muito mais centrada e muito mais cheia de vida do que eu era antes. Então, essa experiência ruim, digamos assim, que eu tive, essa fase ruim, veio para acrescentar muito nessa vontade de viver, né? De buscar cada vez mais e o melhor de mim para os outros também. As pausas são importantes na vida da gente, né? Sim. Acho que as tuas pausas foram importantes. Muito né? necessário. Que fez você ir para dentro, repensar, recomeçar. Sim, senão talvez eu não teria conseguido conciliar as coisas se não fosse essas pausas aí, tanto que foram algumas obrigatórias e outras que foram mesmo pesadas na balança ali, tive que fazer essas escolhas, então, mas realmente contaram muito. Bom, se a Jéssica de hoje pudesse sentar frente a frente com aquela menina que subia em árvores, porque isso aqui eu repeti muitas vezes, porque é muita a característica da sua menina, o que diria para ela sobre tudo o que você já viveu até agora? Essa é forte. Bom,
Eu acho que eu diria que eu sou forte, né? Falar assim que seja o que for que aparecer pela frente, a gente vai conseguir passar. Vou conseguir recomeçar quantas vezes for possível. Falar também para que ela agarre todas as oportunidades que tiver que aparecer. E sempre ver a vida da forma mais positiva possível, que é o que vai levar no lugar onde a gente quer chegar. Que lindo! Para quem nos ouve hoje, agora, buscar alinhar respeito e afeto em sua profissão sem abrir mão de si mesmo. Acho que é um recado que ficou claro aqui, né? Sim. Qual seria o conselho mais verdadeiro que você daria para os ouvintes? Pode ser até meio clichê, mas seguir o coração. Sempre seguir o coração. Se é uma coisa profissional, que você tem aquele desejo de trabalhar, vai atrás. Não desista dos sonhos no meio do caminho, seja qual empecilho tiver. Vai atrás que você consegue e não tem coisa melhor do que você se sentir realizada profissionalmente. Isso é muito gratificante. Então, siga ali o seu coração, siga o seu caminho, que você vai chegar onde você deseja. E vai se sentir feliz. A mensagem ficaria assim, mesmo que existem os altos e baixos também, né? Que eu acho que fica claro da sua história, ressignificar isso, refazer, fazer novamente, né? Recomeçar. Recomeçar. Sempre. Caiu, recomeça, nunca desistir. Seguir o que o coração bate mais forte. Sim. Aquela vozinha que fica, né? O coração dá aquela acelerada. Às vezes a gente fica na dúvida, mas aquela voz ali, ó, falando, ouve aquela voz e vai. É se ouvir muito, né? Sim. Que foi o que você fez. Sim, você deu as pausas, você se ouviu, seguiu, né, o coração acelerado, esse amor pelos animais. Sim. E tudo que aconteceu na sua vida, o que você passou, não desistiu. Não, sempre pensei no melhor para mim e para minha família também, principalmente depois da maternidade, né? Então, sempre segui o meu coração e esse é o meu conselho para todo mundo. Siga seu coração. Ai, Jéssica, a gente está indo para o encerramento. Eu quero agradecer. Foi uma delícia. Sim. É emocionante. Muitas emoções, muitos choros. Gente, choramos muitas bastante recordações aqui. também da minha infância. Tinha coisas aqui que a gente conversou que fazia muito tempo que eu não relembrava. Sim. Então foi muito bom reviver assim, essa história. Relembrar o pai, né? Também relembrar meu pai. Né? Não é muito falado no dia a dia, por questão emotiva mesmo, assim, mas sempre lembrado na cabeça, né? Então, falar um pouquinho dessa história que eu tive com ele, né? E por tudo que eu passei, que também começou com ele, a questão da vida profissional, esse amor, né? Por pets e tudo mais. Então, ele amava muito, né? Muito. Ele era muito apaixonado também, assim, né? Então, peguei essa paixão vindo dele, muito inspirada nele. Que ano que ele faleceu, Jéssica? 2012. 2012. Já fazem 13 anos que ele faleceu. Você era um grude com seu pai, né? Muito, eu falo assim que ele era meu melhor amigo, sabe? Eu sempre pedia muitos conselhos pra ele, sempre contava muita coisa assim pra ele. E era aquele pai presente que eu podia contar praticamente pra tudo. Então ele sempre me ativou muito assim essa questão assim, né? E esse lado meu criativo, extrovertido e sempre me incentivando a ir cada vez mais para frente. E uma coisa que ele sempre falava também, para seguir, não com essas palavras, mas para seguir meu coração, seguir, sabe, o meu caminho da melhor forma, para eu pensar em mim. E foi o que eu fiz, segui o conselho dele. E tá fazendo até hoje, né? Até com uma hoje. Nova sócia que tá super boa a parceria e tal. Exato, cada vez mais. Então, sou muito grata, assim, por tudo que ele me ensinou, por tudo que a gente passou junto. Mas você tem muito dele, então tá pulsando aí. Sempre. Eu quero agradecer muito pela sua presença, a generosidade de contar e compartilhar conosco a sua história. Eu que agradeço. Muito linda, emocionante pra caramba. E, bom, acho que a sua caminhada nos lembra o quanto que a gente pode fazer e refazer a vida, né? Sim. Quantas vezes for necessário.
Se a vida é feita de escolhas e recomeço, eu quero deixar aqui uma provocação para vocês. Qual coragem você tem adiado? Qual projeto tem deixado para depois? Pelo medo de recomeçar ou pelas emoções e questões traumáticas da sua vida? Muitas das vezes nós temos cicatrizes profundas que nos impedem de recomeçar. Então, a Jéssica, ela é um exemplo que a gente passa altos e baixos na vida, mas a gente pode recomeçar. Se ame, valorize a tua trajetória profissional e entenda que a vida pode trazer ressignificados. Se gostou desse conteúdo, compartilhe, comente e deixe o seu like. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Deixarei o link disponível aqui na descrição do vídeo. Então, até o próximo episódio, onde a vida segue em foco.